Tudo começa quando Samantha fala que Angela até que é bem inteligente para uma pobre, e Angela não deixa baixo e fala que ela é burra demais para uma mulher rica, porque deixa Álvaro enganar e humilhar ela. Então Samantha fica com raiva e vai embora. Enquanto isso, Mirtha pergunta para Leonardo se ele não está enxergando que Angela quer se aproveitar dele, mas Leonardo não gosta da fala da mãe, e diz que ela vai ter que respeitar sua namorada. Gerardo e Beatriz chegam para se despedir, e oferecem apoio aos amigos, e Mirtha se faz de muita batida com a morte do ex-marido. Os dois saem, e Mirtha volta a querer brigar com Leonardo, mas ele fala para a mãe respeitar o velório do pai dele, e então Mirtha sai revoltada. Dario vai até Leonardo, e pergunta se ele sabe que são irmãos, e Leonardo fala que sim, e mostra que Sandro escreveu uma carta para ele. Dario não se interessa em pegar a carta, mas Leonardo insiste dizendo que se Sandro escreveu é porque queria dizer algo para ele, e tenta entregar a carta para o irmão. Enquanto isso, Angela está pegando um café, quando Aníbal chega, e ela acusa ele pela morte de Lili, e fala que tem certeza que ele está por trás disso, e que sabe muito bem que ele tem medo da polícia descobrir a verdade, mas garante que os exames vão mostrar que ele está envolvido na morte da garota. Aníbal ameaça Angela dizendo que tem muitas fotos sensuais dela, e mostra as fotografias do dia que ela estava sedada, e diz que se ela não retirar a queixa, vai colocar as fotos dela em todos os jornais e revistas. Angela fala para ele que não tem medo do que ele quer fazer, mas Aníbal furioso fala que ela deveria ter sim, porque ele vai cumprir, e manda Angela retirar a queixa. Na capela, Fedra está chorando a morte do amado, e Mirtha chega perto dela mandando ela parar de chorar, e diz que já sabe que ela era amante de Sandro, e coloca a culpa nela pela morte do marido. Fedra fala que não é momento para discussão, mas Mirtha não fica quieta e fala que ela nunca se conformou que Sandro tenha escolhido ela para se casar, e então Leonardo chega perguntando o que está acontecendo, e Dario chama sua mãe para ir embora dali. Por outro lado, Beatriz e Gerardo chegam em casa juntamente com Pablo, e Bia está passando muito mal, e sentindo dores insuportáveis, e então Gerardo leva ela até o sofá. Luz chega com o remédio, e conta para o patrão que o doutor só permitiu que Dona Beatriz tome 3 comprimidos por dia, mas diz que aquele já é o 4º, e então Gerardo não quer dar o remédio para Beatriz, mas ela insiste dizendo que está com muita dor, e então Gerardo fica com pena da esposa, e acaba dando mais um remédio para ela. Enquanto isso, Dario está pensando e depois decide ler o que está escrito na carta que Sandro deixou. Sandro escreveu que gostaria muito de conhecer melhor Dario, mas entende que ele precisa de um tempo para assimilar a ideia de que agora tem um pai, e assume que muitas coisas que aconteceram é culpa dele, e que tomou muitas decisões erradas na vida, mas que daquele dia em diante estava disposto a fazer tudo certo. Ele também fala que quer muito perdão do filho e de Fedra, e gostaria muito de tentar ser o pai que não foi para ele, e deixa um abraço para ele, dizendo que espera um dia dar pessoalmente, e então Dario cai no choro. Na mansão, Beatriz continua se sentindo muito mal, e fala que o remédio que o doutor passou não estava fazendo mais efeito nela, e pede para Gerardo abraçar ela, porque assim consegue se sentir um pouco melhor. Nesse meio tempo, Alma vai falar com Álvaro, e conta que ele não sabe quem ela é, mas diz que é muito amiga da família Verga, e pede desculpas por ir direto ao ponto, mas conta que já sabe da dramática história entre ele e Angela. E então Álvaro pergunta se ela sabe que isso são águas passadas, mas Alma confessa que realmente estava acreditando que Angela tinha enganado ele, e que era uma aproveitadora, mas agora sabe que isso não é verdade,
porque viu muito bem a forma como ele estava olhando para ela no velório. Álvaro fica nervoso e fala para Alma nunca mais falar isso, muito menos perto de Samantha, mas Alma diz que não vai abrir a boca, mas garante que eles dois têm o mesmo objetivo, e Álvaro pergunta sobre o que ela está falando. Alma fala que os dois querem muito que Ângela e Leonardo se afastem, mas Álvaro se faz de desinteressado e diz que não tem nada com isso, mas Alma não acredita nele e oferece seu cartão com seu número, e diz que se por acaso ele quiser se unir a ela para separar Ângela e Leonardo, então manda ele ligar para ela, e Álvaro fica pensativo, mas depois acaba aceitando. Nesse meio tempo, Beatriz comenta com o esposo que quer muito que Ângela trabalhe como enfermeira dela, mas Gerardo diz que isso é impossível, mas Beatriz insiste, dizendo que a única coisa que a faz bem é o tratamento dela, e que isso também vai ajudar Samantha a abrir os olhos. Porque se Álvaro continuar atrás de Ângela, com certeza sua filha vai querer se separar dele. Gerardo até concorda, mas diz que Ângela tem muitas coisas da vida para resolver, e comenta que ela também precisa estudar para a faculdade, mas Beatriz continua insistindo dizendo que ela também vai ser ajudada, porque vai conseguir pagar suas contas. Na comunidade, Abel está apavorado contando para o primo que Dona Pura apareceu no quarto à noite, mas Pablo garante que ele só teve um sonho, mas Abel diz que não, e conta que não vai mais dormir no quarto, e que talvez vai para a sala, ou então vai para o quarto de luz, e deixa Pablo furioso. Abel começa a querer tirar mais satisfações com o primo, e quer brigar, mas Pablo não dá tanta ideia e fala que está muito cansado e vai embora, e então Abel escuta uma voz como de uma pessoa mal assombrada, então sai correndo atrás do primo. Nisso, Gerardo diz para a esposa que não sabe se Ângela vai aceitar trabalhar na casa, principalmente porque o homem que a enganou mora lá com a esposa, mas Bia insiste e fala que precisa de alguém como Ângela, que não só cuide dela, mas que também a entenda. No outro dia, Ângela chega para falar com Leonardo, e ele manda ela ir para a universidade assistir a aula de Ugarte, mas Ângela não quer deixar ele sozinho, porém Leonardo fala que precisa ir em casa, e Ângela insiste para ficar, mas ele fala para ela ir, e diz que é uma ordem de professor. Ângela diz que tudo bem e se despede. E em seguida o doutor chega para falar com Leonardo, e conta que encontraram algumas substâncias na autópsia do pai dele, e fala que eram entorpecentes e remédios de pressão. Leonardo fica sem entender, e conta que seu pai não usava isso, e que também não tinha problemas de hipertensão, e o médico fala que por isso mesmo quer a autorização dele para investigar melhor. Na sala de aula, Ângela e Ed resolvem tomar um café e deixam algumas coisas na sala, e ela sai contando para o amigo o que aconteceu com Sandro. Logo em seguida, Alma chega e fala para o Gart que vai entregar um trabalho para fazer parte de sua turma, e o professor diz que ela precisa fazer um trabalho ótimo para ser aceita, e Alma diz que ele não precisa ficar preocupado, mas o Gart responde que ela é quem deveria estar. O Gart sai, e então Alma vai até a cadeira de Ângela, e abre o caderno rasgando várias folhas importantes, e depois vai embora. Enquanto isso, Guilherme percebe que o homem está no último sono, e resolve fugir do cativeiro, mas logo em seguida o homem acorda, e percebe que o menino fugiu, e vai atrás dele. Na recepção, Ângela conversa com a secretária, e pergunta se ela poderia dar uns dias a mais para ela pagar a mensalidade, e conta que está sem o dinheiro, mas a moça diz que a mensalidade dela já foi paga, e Ângela fica surpresa. Por outro lado, Leonardo está chorando com saudades do pai, e em seguida Fedra chega,
e ele fala que sabe bem que ela também está muito abalada com o que aconteceu com o pai dele, e diz que não sabe como isso pode ter acontecido, se já fazia um bom tempo que seu pai não bebia. E Fedra fala que está desconfiada de que alguma outra coisa possa ter acontecido, porque Sandro estava muito feliz querendo conhecer Dario melhor, e conta que ele até pediu para se casar com ela. De volta à universidade, Angela quer descobrir quem foi a pessoa que pagou a mensalidade, mas a moça fala que não sabe, e diz para ela se acalmar, e que o importante é que a mensalidade já está quitada. Em seguida, Angela fala para Ed que precisa saber quem foi que pagou a mensalidade dela, e Ed diz que deve ter sido o amado dela chamado Leonardo, porque é ele que sabe das dificuldades financeiras dela, mas Angela diz que também pode ter sido o Álvaro. Ed confirma, e Angela desesperada diz que precisa arrumar um emprego, porque ainda precisa pagar muitas mensalidades antes do fim da faculdade. Leonardo pergunta para Fedra como foi a reação de seu pai ao saber que Dario é seu filho, e ela conta que de início ele ficou um pouco assustado, mas que depois ficou feliz e animado para começar a ter um vínculo com o filho, e por isso acha que não faz sentido ele ter tirado a própria vida, porque já estava há bastante tempo sem beber. Leonardo fica pensando, e diz que tem mais coisa, e Fedra quer saber se o resultado dos exames constataram algo, mas Leonardo diz que ainda não é nada certo, e Fedra insiste para ele contar a ela qual foi o resultado quando sair os exames. Enquanto isso, Guilherme continua tentando fugir do sequestrador, quando vê um carro e se esconde, e o homem vem atrás procurando como um louco, mas não acha o garoto. Por outro lado, a ridícula da alma pega as folhas que arrancou do caderno de Angela e vai amassando, uma por uma, toda feliz. Guilherme está tentando não ser visto, mas o homem do estacionamento quer saber o que ele está fazendo ali, e o menino conta que está fugindo de um homem. Mas o cara fala que ele não pode ficar ali e manda o menino vazar. Quando eles chegam no portão, Guilherme vê o homem vindo e então sai correndo e o rapaz fica olhando. Enquanto isso, Fedra diz que Dario está cheio de ódio, mas Leonardo diz que vai conversar com ele, e Fedra chora dizendo que sente muito por ter tirado o direito dele conhecer o pai, mas Leonardo fala para ela não se culpar. Leonardo se desculpa pelo escândalo de sua mãe no velório, e Fedra diz que talvez ela esteja certa, mas Leonardo discorda, dizendo que os últimos dias de seu pai foram os mais felizes, e lamenta que sua mãe tenha perdido a perna e o marido, e que seu pai perdeu a vida. Angela conta para Ed que Leonardo a apresentou como namorada, mas diz que não quer fazer o mesmo que Alma, e diz que Mirta odeia, e que ainda não superou o que aconteceu com Álvaro. Ed fala para ela não fazer comparações, porque Leonardo é ótimo, mas Angela diz que está confusa, e que já está sentindo algumas coisas, então Ed pergunta se ela já está se apaixonando, e Angela diz que acha que sim. Fedra fala para Leonardo que não vai ao enterro, mas ele diz que ela tem direito, mas ela acha melhor assim, e fica triste por não se despedir do amado, e os dois choram juntos. Guilherme continua fugindo e se esconde, e o homem vem correndo e do nada e começa a sentir uma forte dor no abdômen. Angela e Ed voltam para a sala, e ela percebe que está faltando folhas no seu caderno, e diz que eram muito importantes. Então Alma chega perguntando o que houve e Angela conta, então a falsa manda os alunos entregarem logo as coisas de Angela, porque senão vai contar para o professor, e garante que não está com ela. Por outro lado, o médico entrega os resultados dos exames para Leonardo, e diz que o pai dele tomou muita quantidade de bebida em pouco tempo, e que foram encontrados entorpecentes e remédio para hipertensão nos exames, mas Leonardo garante que seu pai não tinha pressão alta.
O doutor continua dizendo que foram encontrados hematomas de mão humana no rosto de Sandro, e diz que isso pode trazer muitas dúvidas, mas que Leonardo precisa saber. Nesse meio tempo, Ângela encontra com Nancy o inspetor, e começa a contar como conheceu Aníbal e Yolanda, e nisso Aníbal está olhando as fotos que tirou dela no dia que a adopou. Um tempo depois acontece o enterro de Sandro, e Fedro está sofrendo por não conseguir dar o último adeus ao amado, e Dario está chorando com a carta que ele deixou, e então Leonardo dá o último adeus a seu pai. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.